Olá, gente, bem-vindos! Nós estamos aqui nos estúdios da Agrobatida para continuar nessa divulgação da Expo Ringo, nossa feira agropecuária, que já é seguramente a maior feira do estado de Sergipe. E olha só, hein? Uma das maiores do Norte e Nordeste. E vai acontecer agora, já, daqui a um mês. Ou quase isso, né? De 4 a 8 de outubro, ali no Povoado Brejo, em Lagarto. E se você não conhece, vai conhecer os detalhes de toda a produção de milho. Inclusive, é o tema de hoje, produção de milho. E quando se fala disso, estamos falando de milhares de hectares de terra, 526 mil hectares que foram produzidos de milho aqui no estado de Sergipe. E temos também os parceiros aí, né, os produtores de milho na Bahia, em Alagoas, ou seja, criando toda essa região de produção de milho. Eu trouxe aqui para os estúdios para a gente conversar sobre esse assunto que traz muitas curiosidades para você que vai participar da Expo Ringo, como expositor, como curioso, gente que quer entrar no agronegócio. Eu trouxe gente formada aqui, engenheiras agrônomas. Vou começar aqui apresentando a professora Ana Paula Chervinsky Wilkoff, é isso mesmo? Viu, Voc? Vilvoc, é Muito porque bem. o nome é importado. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Rural, a GEDRUFES. Tudo bem, professora? Tudo Bem-vinda. bem, obrigada, Cleverton. É um prazer estar aqui com você hoje, com a Isa também. Espero que esse bate-papo seja bem proveitoso aí para todos nós. Eu soube aí que a senhora trouxe muitos dados, porque você coloca os seus alunos de engenharia agronômica para rodar o campo, né? Sair pelo campo, conversando com os agricultores. Perfeito. Nós, dentro do grupo de pesquisa, temos vários bolsistas e alunos que fazem parte, né? Entre eles, três em específico, né? Jackson, David e Felipe, que estão realmente pesquisando sobre o mercado do milho em Sergipe e na região também de Alagoas e Bahia. Então, estamos sedentos aí, né, por essas expectativas de produção, produtividade, área, e vamos conversar um pouquinho junto com a Maísa aí É, sobre esses dados aí tão importantes para nós, os produtores, para as empresas, enfim. verdade. É sempre bom ressaltar a parceria da Universidade Federal de Sergipe como um parceiraço que dá respaldo científico para a nossa feira agropecuária. Seja sempre muito bem-vinda aqui a toda a equipe da Expo Ringo, viu, professora? Obrigada, obrigada. Estou aqui também com a engenheira agrônoma formada na Universidade Federal de Sergipe. Ela é a Maísa Menezes, que é a gerente comercial de uma empresa do agronegócio, que é a Agrícola. Terra Tecnologia Agrícola. Fala um pouquinho do seu trabalho para a gente conhecer você. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, né? É uma satisfação imensa estar aqui compartilhando conhecimento e experiências aí do agro da região Sergipe, Bahia e Alagoas. Então, como foi me apresentada, eu me chamo Maísa Menezes, sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Sergipe. E uma das coisas que enche meu coração de estar aqui falando da Exporingo é que eu fui voluntária desse grandioso evento em 2019, antes da pandemia. E retornar aqui para agora falar um pouco das minhas experiências como profissional é uma satisfação imensa. Quer dizer que você era aluna na época? Isso, em 2019 fui voluntária da organização do evento. É grandioso o evento, hein? Demais. Pois é, então ela já conhece bem o que é a Expo Ringo, Isso. o que é aquele complexo Fábio José, que foi pensado, né, pelo fundador, pelo criador, o empresário Geraldo Magela, a quem a gente manda aí um abraço, patrão, e todas as pessoas lá do Aras, Fábio José, que também ali tem uma criação de Sim. quarto de milha forte, Genética, né? uma genética forte aqui no estado. Gente, então vamos para a primeira rodada de perguntas, começando aqui com a professora Ana Paula. Professora, atualmente, como está a produção e o mercado de milho em Sergipe? Pelo que eu estou sabendo, está no momento maravilhoso. Pronto, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse mercado que está em expansão, já faz alguns anos, né, que o mercado do milho em Sergipe, ele vem em expansão, então vem aumentando tanto em área plantada, que eu acho que é uma característica importante, né, está tendo uma reconversão produtiva aí muito forte, o milho vindo como uma das principais commodities, então, do estado, né, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, então a gente também está exportando milho, né, essa safra, inclusive, que safra 2022 saiu containers de
de milho grão para a Europa, então acho que a gente está avançando também em relação a isso e atendendo ao mercado interno, né? O aumento de área e o aumento de produção são bem significativos. Não tivemos nunca algo parecido. Não, 526 mil hectares é um recorde. isso para Sergipe, Alagoas e Bahia. Quando a gente fala só em Sergipe, a área plantada fica em torno de 182 mil hectares, o que é excelente. A gente nunca teve uma área plantada de milho tão grande, né? E uma questão bem importante da representatividade que Sergipe tem para o Nordeste brasileiro, que também está crescendo em relação à produção de milho, é que a gente vem trocando posição com o Maranhão em termos de produtividade fazem alguns anos, já uns 5, 6 anos. Sendo que a prospecção para esse ano é que a gente seja o principal produtor em termos de produtividade de milho do Nordeste. Então, a média é para ser em torno de 87 sacas por hectare médio. Isso quer dizer que tem produtores produzindo 140 sacas e produtores produzindo 50. E aí a gente pode evoluir um pouco essa conversa depois até com Maísa, melhor, né, Maísa? Acho que você pode falar para nós em relação às tecnologias, manejo, que é importante para a gente ter uma boa produtividade. Então, são números que são muito expressivos e tendem a aumentar na próxima safra também, e por isso que é bom também se planejar para uma próxima safra, Aí eu né? já pergunto aqui a Maísa, o que foi que aconteceu? Tivemos menos doença agora nessa safra, tivemos menos perda, por isso um maior volume de saca por hectare, seria isso? Quando a gente fala nesse número, a gente fala de planejamento, a gente fala de tecnologia, a gente fala de manejo, a gente fala de assertividade. Ninguém está colhendo milho, né, tirando a Não, espiga na mão mais, né? já foi Não desse existe tempo, mais né? Para isso. ter esses recordes, esses números, tem que ter tecnologia. E aí a professora falou um assunto muito importante, que aí eu chamo a atenção e vou dar prosseguimento à sua pergunta. Esse dado de produtividade em relação ao Maranhão, gente, a gente está falando de rentabilidade, a gente está falando de imagem, a gente está falando de empresa rural. A gente está falando que o produtor passou de um mero extrativista para um planejador, para um empresário rural que faz conta, que otimiza os processos, né? E nesse processo envolve fungicida, envolve inseticida, envolve plantio direto. E uma das coisas que chama a atenção é que há anos atrás os produtores não faziam nenhuma de fungicida, né? E assim, hoje a gente vê mais de 2 aplicações. E o que é isso? A gente está garantindo que a planta ela vai ter todo o ciclo de vida sadia. Então, Sem isso, que seja atacada tanto aí pelas pragas, né? exatamente. Então, ela vai expressar sua maior produtividade. Para quem defende aquela questão assim, não, não vamos usar tantos defensivos agrícolas na agricultura, pergunto para as duas, o que é que acontece se não usar defensivo agrícola numa grande produção dessa de milho? O que é que aconteceria? Vamos lá. A gente tem que pensar que a aplicação ela tem que ser feita na quantidade correta. Essa é um primeiro ponto importante. Então, por isso a importância dos profissionais em fazer a recomendação, né? Então, a gente não precisa aplicar nem de mais nem de menos, e sim na hora que a planta precisa, né? A hora que, quando a gente percebe que pode ser atacada, fazer um preventivo, mas isso tem que ser recomendado pelos profissionais, né? Pelos engenheiros agrônomos que estão no mercado, mas que é cada vez mais difícil, né, produzir sem ter nenhum tipo de aplicação. É possível? É possível, mas as recomendações devem ser feitas pautadas na necessidade da planta. Acho que essa é uma questão bem importante. Não aplicar sem ter a necessidade. Né, Maísa? Eu acho Excelente, que você pode excelente. complementar aí. Acho que há anos atrás nunca se falava tanto da importância desse profissional, que é o engenheiro agrônomo, acompanhar todo o processo de produção. E aí eu chamo a atenção, até o próprio Sergipe, né? A gente vai ali para a região sul, tem muita chuva em um curto intervalo de tempo. Uhum. Então, obviamente, ali é uma região que vai ter uma pressão maior de doença, principalmente. E aí eu chamo a atenção, inclusive, são métodos que os produtores já estão adotando, é fazer também aplicação preventiva. Não é esperar 50% da área estar comprometida para aplicar. Porque tanto ele não vai conseguir contornar de forma mais assertiva, vai gerar custo, rentabilidade vai cair.
Então, são muitos processos de operação que é muito importante, inclusive acompanhamento do profissional. Então, vocês colocaram aí já alguns fatores que influenciaram nessa expansão da produção. Um deles, Maísa, eu já direciono a pergunta para você continuar o seu pensamento. Um deles seria a tecnologia, que influenciou diretamente no avanço dessa produção. Tecnologia, nós temos solos muito ricos, muito férteis, nós temos clima, nós temos solo plano ondulado que favorece ainda mais o plantio e a colheita, nós temos diversos pontos positivos aí que esses números não deixam mentir. Professora, pode continuar. Muito bem. A Maísa levantou alguns pontos importantes, mas eu queria ressaltar principalmente a questão do clima, né? Que é uma questão super importante, que você não pode nem ter chuva demais e você também não pode ter chuva de menos. Então, em momentos, por exemplo, em 2018, em que a gente teve uma seca mais severa no estado, a nossa produtividade caiu. Por quê? Porque bem na hora que precisava, que é na hora do enchimento do grão, Foram 2 anos teve de seca, né? uma seca terrível aí, principalmente em 2018. Então, Foi. isso faz com que atinja diretamente não só a planta, mas como também doenças, plantas daninhas e assim por diante. E uma questão importante que vem acontecendo nos últimos anos, a gente não está tendo esse problema com o clima. Então, a partir de 2018, então, 19, 20, 21 e 22 foram safras muito boas, com distribuição de chuvas pelo estado de maneira muito eficaz, né? O que aconteceu esse ano também? Algumas regiões, alguns municípios choveu um pouco mais, choveu um pouco menos, que aí o milho grão se torna milho silagem na maior parte das vezes, mas na grande região que é Simão Dias, Carira, Pinhão e Frei Paulo, principalmente, agora também um pouco mais de Poço Verde, que são os principais municípios produtores de grão, milho grão no estado, teve uma distribuição de chuva regular, né, até essa última safra. Então, acho que isso também é uma questão bem importante de ser dita fora, tudo que Maísa já recomendou aqui também, né? Vamos lá, tem aqui uma outra pergunta que você já começou a responder, professora. Os maiores produtores, onde estão esses maiores produtores de milho? Vamos falar primeiro de Sergipe, mas pode se estender para Bahia, para Alagoas também. Muito bem, vamos lá. Em termos de expressividade numérica, né? Os maiores produtores foi o que eu falei anteriormente, né? Simão Dias liderando, juntamente com Carira, né? E Simão Dias, Carira, Frei Paulo, Pinhão e Poço É uma Verde. faixa só ali de terra, E isso, então, aquela né? parte agreste ali, então Tá tudo interligado esses municípios que isso, você falou, né? perfeito. Tudo ladinho um do outro, É. né? É uma questão importante da gente ressaltar que aumentou tanto em expansão de área como em produtividade. Será que as pessoas trocaram a cultura, pecuaristas começaram a plantar milho? Aconteceu isso, mas você percebeu? Ano passado nós observamos isso, né? E aí, a partir do momento que consegue produzir bem, que tem uma rentabilidade, o produtor fica ainda mais motivado a continuar investindo, Pegou né? o pasto, plantou milho. Teve muita gente. E não só isso, fez o consórcio, né? Lavoura Pastagem. Tenho produtores e clientes, amigos, que adotaram esse tipo de manejo. Ou seja, perceberam um bom momento do mercado do milho e Sim, expandiram. Foi isso, então. exatamente. Então, o momento de expansão, professora. Com certeza. O momento é de expansão. E aí eu queria voltar num ponto que a Maísa tocou aqui, Uhum. que é essa dualidade que tem entre fazer o binômio grão e pecuária. A gente está percebendo que isso está expandindo muito no estado de Sergipe. Você tem o grão no inverno, no nosso inverno aqui, porque quando chove, tira o grão, põe o gado. Né? Então, isso faz também com que você tenha uma rotação em termos de atividades que faz com que a lucratividade do produtor seja potencializada. Como é que funciona isso? Como é que Então, funciona? por exemplo, plantou milho Hum. lá no final de abril, começo de maio, plantou milho, veio colher agora outubro, né? Que geralmente esse espaço de tempo. Tirou o milho, vendeu o milho, ou armazenou o milho, enfim, né? Deu a destinação final para ele. Você pega o seu gado, que geralmente ou fica confinado, ou você está em outras áreas, traz para a área do milho, coloca na área do milho nesse momento de outubro até abril, que não teria nada, você consegue fazer com que o teu gado fique pastejando nessa área, e isso faz com que também ele. Essa área que tinha milho é melhor para o gado? De certa forma, tem mais nutrientes para o gado? Vocês já perceberam essa influência na alimentação, que vai ser um tanto diferenciado? Não, não tem nada a ver isso que eu estou falando. Veja.
O ideal seria a pastagem, né? O Isso. ideal sempre vai ser a Porque assim, não é pastagem. um local que tem só pasto. É isso que eu estou Isso. perguntando. Como existe uma rotação de cultura, de certa forma o gado ele vai se beneficiar, pode até engordar mais com aquele tipo de vegetação que tem ali? Não necessariamente, É, né? Deixa o balanceamento ali um Uhum. pouco mais diversificado, mas isso não quer dizer que ele vai engordar mais, né? A gente sempre tem que focar na pastagem como uma cultura, né? E sempre a melhor opção vai ser a quer pastagem. dizer que ele vai Entendi. reaproveitar a resteva, que a gente chama, do Sim, milho, né? Certo. Então, não quer dizer que você não vai gastar com pastagem nesse momento, você vai fazer o reaproveitamento do que sobra do milho, mas isso não exclui o fato de você ter que complementar ou ter pastagem ou assim por diante. Mas você pode utilizar o que não seria utilizado nesse sentido. E aí, em relação ao gado depois, você pode manejar ele para conforme ele precisa nutricionalmente. Naquela região da bacia leiteira, você percebe que tem produtores desejando já plantar milho, trocando de cultura ou fazendo a rotação de cultura, ali naquela região ali de Glória, Monte Alegre. Está acontecendo isso ou é só mais para veja, baixo aqui? inicialmente a gente teve um incentivo, né, do governo federal, então já existe financiamento para essa linha de produção, que é pastagem junto com milho, né? A gente observa, sim, até porque lá é a maior bacia leiteira, né, muito representativa. A gente observa aí até duas indústrias muito importantes que fomentam ali o emprego naquela região. Mas o forte ainda é a silagem, né? Visto que ali é uma área mais seca, então a própria pastagem ela sofre um pouquinho e eles optam mesmo pela silagem, a maior parte deles. Ou seja, vai pegar aquele bagaço do milho, né, e leva para lá para poder fazer a silagem, né? Vai moer, que hoje também é uma opção que tem um excelente custo-benefício para a produção de leite. Eu acho que uma questão importante que eu queria complementar, a gente tem um dado que o grupo está estudando, realmente municípios de expansão de área de milho grão, né? A gente fala sempre no sertão, né, sergipano, com uma área muito de leite. E aí, leite atrelado ao milho silagem para alimentação animal. Mas está tendo uma conversão produtiva, uma reconversão produtiva lá também, de que o milho grão está sendo plantado e a gente tem um dado que teve aumento de 62% entre 2019 e 2021 de produção de milho grão em Nossa Senhora da Glória. Então, é uma região muito leiteira, né? Nossa Senhora da Glória é um dos Sim. principais municípios leiteiros, né? Mas que está tendo também uma expansão de milho. E aí eu trago outros dados, por exemplo, Gararu, Itapecuru, Feira Nova também estão expandindo tanto em produção quanto em área. E aí eu chamo atenção para Lagarto, que é onde vai ter a feira. A produção de milho de lagarto aumentou 114% em 3 anos. Ou seja, está tendo mais produção porque está tendo uma expansão diária no município de Lagarto em relação à produção do milho, né? Isso não é relativo à produtividade, porque para ter produtividade você tem que ter tecnologia, tem que ter investimento, tem que ter manejo, mas a produção, o aumento da produção em área já está acontecendo. Agora o que tem que acontecer é investimento, né, tecnologia, manejo, engenheiros agrônomos atuando também em Lagarto nessa área do milho. A empresa que você trabalha dá essa assistência ao homem do campo para que ele possa se manter firme na produção? Como trabalharia a sua empresa, né, nesse quesito? Veja, a Terra Tecnologia Agrícola ela é hoje uma multinacional, né? Nós temos 19 lojas em todo o Nordeste. A Terra, desde 2020, ela vem acontecendo uma fusão, né? A Ihara, que é uma indústria japonesa, adquiriu a antiga Terra Soluções Agrícolas e a antiga SCTEC, Tecnologia Agrícola, e ambas viraram Terra Tecnologia Agrícola. Falou em japonês, então sei que tem muita tecnologia aí, hein? Exatamente. E um dos diferenciais da empresa que eu faço parte, tenho muito orgulho em fazer, é justamente a assistência, o relacionamento, o pós-venda. Porque uma das coisas que a professora comentou, por exemplo, que eu acho muito importante, é que manter a produtividade. Não adianta expandir se não manter a produtividade. Porque algum desses produtores, em algum momento, ele vai sair do mercado, se não manter. Eu acho, inclusive, viu, professora, é importante esse ponto, a gente chamar a atenção de quem nos assiste agora. Tem muitos agricultores agora que estão nos assistindo e querem saber em que pé nós estamos. Estamos num momento de expansão, de crescimento. Como crescer? Tem gente até pensando em ampliar até um pouco essa produção. Vale a pena isso? Que cálculo a pessoa deve fazer?
Eu acho que empresas como a sua poderiam ajudar nesse aspecto. A assistência técnica adequada é importante nesse momento para o agricultor não ficar perdido, né? Muito importante. Uma das coisas que a gente observa é que a gente está falando de commodity, né? Leite é uma commodity, o milho, a laranja, todos são commodities. Então é natural que ela varie ano após ano, para cima ou para baixo. Aconteceu agora uma pequena queda, então não é de assustar, não é momento de, ai meu Deus, vou voltar para a pecuária. Não seria isso então E aí eu ainda. chamo a atenção mais uma vez para Sergipe, Bahia e Alagoas, né? Sergipe, Bahia e Alagoas é a nova fronteira agrícola do Brasil, né? E o que isso significa dizer? Que ela é a última safra colhida do ano. E isso chama atenção porque nós temos milho em um período que ninguém no Brasil tem, né? Inclusive tem até algumas pesquisas com soja. A gente poderia até industrializar essa produção e virar sementes para outras regiões no Brasil, né? E eu chamo a atenção que justamente é mais um diferencial da nossa região. E aí, agora em outubro, que é quando realmente inicia-se, pelo menos na região que eu atuo, inicia-se fortemente a colheita. Então, a gente já vai pegar aí essa recuperação de preço e eu chamo mais atenção, mais uma vez, do nosso diferencial dos produtores da nossa região. Acho que é importante ressaltar, Cleverton, que o que a Maísa fala que é a última safra comparado ao Brasil, né? Isso. Em relação ao centro-sul, né, do Brasil, a safra de milho já foi, né? E aí eles vão começar a plantar de novo. Então, uma questão importante nós temos milho quando ninguém tem para oferecer. Exato. E isso faz que abra uma janela que a gente consiga ser diferenciado em relação ao preço para fazer uma negociação melhor com a indústria que precisa. Então, por exemplo, o nosso milho aqui de Sergipe, ele fica no mercado interno, então para as indústrias alimentícias, para a indústria de alimento animal também, mas ele também é exportado. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, o milho de Sergipe, a maior parte, acho que a Maísa pode complementar depois, está indo para Pernambuco, né? Para alimentação interna mesmo do nosso país. E pouco está se exportando. Isso quer dizer o quê? Que ainda a gente tem muito para expandir, tanto no mercado interno quanto para o mercado externo. Porque a gente tendo preço para negociar barganha, poder de barganha, Oferta e demanda. lei da oferta e demanda, se você tem para oferecer e o teu mercado está demandando, você vai aumentar o teu preço. Então, tem uma questão muito importante de a nossa safra do Nordeste ser única, digamos assim, nesse momento. Então, acho que isso é importante, né, Maísa? E uma coisa interessante, eu estava dando estudado esses dias, eu vi que tem estimativas de 2.5 milhões de sacas o Cealba, que é Sergipe, Bahia e Alagoas. Então, é um número muito expressivo, Muito, né? muito expressivo. É, é, pode continuar, fica à Não, vontade. eu só ia complementar a Maísa, desculpe, Cleverton. Hum. Numa questão que a gente precisa pensar que a safra de agora foi. A gente está vendendo essa safra, né? Então, daqui a pouco vai estar colhendo, já tem gente colhendo em Sergipe. Pelas suas pesquisas os seus estudantes de agronomia, teve muita perda, assim, por, por agricultor? Vocês calcularam um percentual de perda? Desse ano, Hum. ainda não, porque está colhendo, né? Então a gente não consegue fazer essa estimativa ainda. Mas o que se tem é que a gente vai chegar a colher, né? 87, 87 sacas por hectare médio, que era no ano passado, para prospecção de 99 sacas esse ano. Então tem uma questão importante acontecendo aí de aumento de produtividade. Não sabemos se isso vai acontecer realmente, tem que esperar acontecer aí, né? Mas é uma prospecção de mercado muito boa, né? Quer dizer que o agricultor ele está investindo. Mas aí eu queria chamar a atenção em algo que eu acho que você vai perguntar, que é em relação ao custo. Isso, foi uma pergunta que chegou. Eu acredito que seja um produtor rural aqui. Olha, nos últimos anos, o custo de produção do milho teve aumentos significativos, Uhum. mas nessa última safra os preços diminuíram, como a gente comentou. É normal uma commodity ter esse comportamento, essa sazonalidade, essa oscilação. Eu acho que a palavra é mais adequada, né, matematicamente falando. Aí ele continua. Depois dessa observação, dessa oscilação, qual a influência dos custos de produção para a produtividade do milho em Sergipe? Vou deixar Bom, com Maísa primeiro, que ela é especialista nessa área. a primeira coisa que a gente deve chamar a atenção é olhar aí para trás um pouquinho, né? A gente vem aí de um pós-pandemia, onde faltou muitas matérias-primas, né? Então,
teve um custo absurdo aí de aumento, e eu chamo mais uma vez a atenção, Sergipe, Bahia, Alagoas saiu na frente, por quê? Porque o produtor ele plantou em junho, com os custos um pouco mais baixos, depois deu aquele boom ali no final de 2020, então ele iniciou 2021 muito capitalizado, né? E aí está acontecendo agora o efeito reverso. Por quê? Pós-pandemia, super safras em várias regiões do Brasil. Então, mais uma coisa importante. Reserva da emergência é um dos pontos importantes que o produtor precisa ter para encarar esses desafios aí de oscilação de preço e sempre tentar manter a produtividade, que é um dos maiores desafios hoje do produtor, não é aumentar a área, mas é aumentar a produtividade na mesma área. Então, a gente precisa chamar atenção mais uma vez para as tecnologias, e aí eu chamo a atenção. Esse ano a gente teve um efeito agrometeorológico chamado El Niño, né, que para o Nordeste não é bom. Então, a gente observa, por exemplo, em Sergipe, Bahia e Alagoas, uma parte de Itapicuru sofreu um pouco com a falta de chuva. Já uma parte ali de Cristinápolis e Umbaúba sofreu com excesso. Quando a gente vai para a Bacia Leiteira, quem perdeu um pouco do time do plantio está sofrendo com falta de chuva. Então, assim, é muito importante, mais uma vez, volto a repetir, o planejamento, que é quem vai realmente difundir aí e garantir que o produtor continue na atividade de produtor rural. O produtor rural, quando pensa em planejamento, ele faz da própria cabeça dele, com a experiência dos vizinhos que são agricultores, ou ele tem esse comportamento natural de procurar um engenheiro agrônomo, de procurar um técnico agrícola? Como é o comportamento hoje do produtor? Ou o que vocês aconselham que seria o ideal, né? Veja, o ideal sempre vai ser procurar um profissional capacitado para que possa ajudar a incrementar aí na produtividade, né? Seja diversificar, como entrar com a pastagem, seja entrar com tecnologias de manejo, seja inclusive driblar, né? Porque hoje existem tecnologias para tentar diminuir o estresse na planta. O ponto Interessante isso. mais importante sempre vai ser procurar um profissional capacitado. Mas a gente observa ainda aqueles produtores que veem realmente o negócio como uma empresa rural, eles procuram, ele tem linha de financiamento, então ele sabe que é importante, que ele precisa pagar o banco, então se a conta não fechar, ele não vai ter recurso, vai ficar descapitalizado. Mas a gente tem alguns perfis ainda de produtores que faz a receita de bolo, que faz o que o vizinho tá fazendo ao lado e vê que está dando certo. E é importante mudar esse comportamento, eu acredito. É interessante, viu, professora, a gente tocar nesse aspecto, porque a professora aqui, gente, da Universidade Federal de Sergipe, ela é engenheira agrônoma, professora da área, está formando novos engenheiros agrônomos e ela colocou em campo quantos alunos estão em campo aí, rodando o estado de Sergipe. Então, hoje a gente tem no grupo, nós somos em 12 pessoas, mas são 11 alunos, né? Especificamente, 3 alunos nossos estão mergulhados no milho em Sergipe, que é o Felipe, o David e o Jackson. Então, eles estão realmente mergulhados em estudar isso com a minha orientação. E aí eu queria puxar também essa questão importante de que a gente não vai só a campo, mas a gente prospecta mercado em relação ao Brasil, né? Então tem que saber ler o IBGE, a Conab, o CPEA, que são órgãos, né, instituições que também produzem conhecimento, estão falando da nossa região. Então, juntar o empírico, que a gente chama, que é o campo, com o que a gente tem de pesquisa dentro da universidade, num momento como esse, é tão importante porque nós não fazemos pesquisa para ficar dentro da universidade, a gente faz pesquisa para estar aqui com vocês divulgando isso. Para pôr em prática, né, os conhecimentos, Exato. E os aí, manejos diferentes, é isso que eu queria chegar, a esse ponto. isso. Seus alunos estão encontrando manejos diferentes, como cultivar o milho na região da Bacia Leiteira, lá de Nossa Senhora da Glória, que pode ter um pouco de diferença E tem. naquela região de Poço Verde. Então, essa troca de experiência é enriquecedor para o engenheiro agrônomo, que vai repassar Muito. esse conhecimento depois para o agricultor. Perfeito. Então, eles estão a campus, eu diria que estão preparados para sair para o mercado de trabalho, Que bom. né? Então, é uma questão importante. E outra questão que eu queria levantar aqui, que foi dados que os próprios alunos estão tabulando e analisando, é em relação a planejamento e custo, puxando um pouquinho sobre o que a Maísa estava falando. Por que é importante ter o planejamento? O planejamento é importante para que, não só para que a gente reduza custo, porque às vezes é preciso investir
para produzir mais, para que o que você ganhe seja maior. Então, nem sempre o custo é prejudicial. Ele pode ser um investimento que faça com que você tenha um retorno a longo prazo mais assertivo. E aí eu queria trazer um dado para a gente comentar sobre o que a Maísa falou, que na safra passada, por exemplo, 2022, a gente tinha que produzir 90 sacas por hectares para pagar a conta. Isso é muita produtividade. Quer dizer o quê? Os preços estavam lá em cima. Então, a gente tinha fertilizante alto, semente alto, defensivos, todos com valores altos. Quem conseguiu investir, ter assistência técnica, fazer um manejo correto e também ter um bom planejamento da safra, conseguiu ter lucratividade. Agora, quem não consegue fazer esses. Todas essas recomendações que são feitas pelos engenheiros agrônomos, né, teve um pouco de dificuldade em ter produtividade. Então, é uma questão importante. Vocês perceberam isso em campo? Percebemos muito isso a campo. Olha, gente, vocês estão prestando atenção no que a professora está falando. Professora, eu vou pedir até para a senhora repetir. Não vou chamar a senhora, não, viu? Posso Pode chamar chamar, você, professora? pode, fica à Porque eu tenho um vontade. respeito imenso pelos professores da Não, pode Universidade chamar de Federal. você. Eu sou filho de lá da UFS. Eu Que sei o bom. quanto vocês lutam por aqueles Muito. meninos, por aqueles alunos. Por isso que eu chamo assim, senhora, mas eu sou mais velho. Pronto. Então, professora, veja o que ela está falando aqui, gente. Eu queria até que você repetisse, porque eu achei muito interessante essa frase. Professor, vamos voltar a fita. Dá um... Tá voltando a fita aí. Escutem, prestem atenção que ela vai falar. Vamos lá, Muito professor. bem. O que a gente percebeu safra passada a campo e também nas nossas pesquisas, que para você conseguir ter um bom retorno econômico, você precisou fazer algum tipo de investimento. Tá? Essa é uma questão importante. Então, quando você tem investimento, não quer dizer que você vai ter custo por custo. Quer dizer que você vai investir assertivamente, conforme as recomendações dos profissionais, Para produzir mais. para produzir mais, e aí você consegue ter uma margem de lucro maior. Uma questão importante: quem não investiu, quem ficou na média, a média de produtividade do ano passado foi 82 sacas por hectare. E a média de custo, 90 sacas por hectare. Se você é um produtor da média, você não paga nem o custo, você vai estar devendo. Então, você tem que investir na sua área para aumentar a sua produtividade para você conseguir um retorno. Essa é uma questão muito importante. E quer dizer que o retorno é só com tecnologia comprada? Não, às vezes um manejo feito de maneira adequada já é 100%. Então, plantar em curva de nível, algo que os produtores às vezes relutam um pouco, né? Plantio direto. Isso são manejos que não têm custo para o agricultor, é quase zero, mas que fazem com que a produtividade aumente. Então, também tem essa questão de fazer o manejo correto do milho quando um profissional, né, recomenda para você e aí você consegue realmente ter uma lucratividade. Maísa, vamos lá. Até para continuar, né, esse Veja, pensamento. enquanto a professora falava, eu lembrei aqui de um caso que eu visitei esses dias. Eu tive em uma área que ela era um pouco ondulada. Quando ela é ondulada, uma parte vai estar um pouco mais alta, outra parte um pouco mais baixa. Nessa parte de baixo, a gente observou, inclusive, que a água ficou por mais tempo acumulada. E o que é que a gente observou? Que nessa área que a água ficou mais acumulada, o padrão de espiga, muito melhor. A padronização de fora a fora da linha do milho, bem mais padronizado, diferente da outra área que sofreu com mais seca, porque o solo não estava úmido. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, o plantio direto. A gente conserva a umidade no solo. A planta passa por menos estresse hídrico, como o caso, por exemplo, do fenômeno El Niño, né? O Então, que é que os agricultores falam para ele não realizar o plantio direto? O que é que eles alegam? Quando se oferece esse tipo de manejo? essa pergunta a professora acabou de responder, que é com relação a investir. Às vezes você precisa investir mais para colher mais, né? Então, no caso do plantio direto, tem que aplicar produtos, tem que ter outros tipos de maquinários, outros tipos de operação, e na cabeça do produtor isso é custo, isso não é investimento. E aí eu chamo a atenção que hoje o maior patrimônio do produtor sempre vai ser o solo. Então, ele precisa fazer análise de solo, ele precisa calcarear, ele precisa entender a fertilidade do solo dele para continuar produzindo mais. Essa análise de solo, professora, tem que ser de uma colheita de uma safra para outra ou pode ser de ano em ano?
Olha só, o ideal é que para fazer o plantio de uma próxima safra, você tem análise de solo para você fazer a correção correta do solo. Até porque, se você coloca em excesso, por exemplo, ou está faltando algum nutriente, isso vai prejudicar a planta. Então, tanto o excesso é ruim, então essas receitas de bolo que a gente costuma chamar, né, de sempre colocar o mesmo tipo de adubação, acaba que também pode inibir certos crescimentos da planta, mas também faltar também é ruim. Então, acho que é uma questão importante que sempre tenha um balanceamento correto. Então, o assertivo é fazer análise de solo toda vez que vai se iniciar um plantio. A gente sabe que isso tem custo para o produtor também, mas Mas estamos falando de quanto analisar um solo? Porque ele vai analisar não só em um ponto, vai analisar em vários pontos. Estamos falando de quanto? depende da quantidade de amostras que fazer na sua área, Uhum. né? Hoje em dia a gente tem aqui dentro do estado de Sergipe o ITPS, né? Isso, é a referência, Que é a né? referência nossa. Então, se você chega no ITPS com algumas amostras de solo, eu acho que eu não tenho de cabeça agora o Aham. valor da amostra de solo, não sei se Maísa tem. Em média, R$ 100 a análise de solo. Ah, eu pensei Pronto. que era o preço de uma caminhonete, Não, professora. Então, é dá para o super produtor pagar, gente. Por demais, que eu digo em demais. média? Porque existem diferentes tipos. Não, se eu quero macro, Isso. se eu quero macro e E micronutrientes. micronutrientes. Ah, eu quero a premium, que consegue ter a amostra física também. Uhum. Perfeito. Então depende do produtor. A Mas prêmio eu acho que vai ter um custozinho maior, porque vai estar falando de Não, menos de 500 é, reais. tá pagando só o preço de custo mesmo do Exatamente. laboratório mesmo, né? e o ITPS é referência no estado também, então é uma questão importante. E eu queria puxar um assunto importante, se você me permitir aqui, Sim, Cleverton, claro. que é em relação aos maquinários agrícolas Vamos também, lá. né? Eu acho que é importante a gente sempre pensar que ter um maquinário agrícola, a gente sabe que é um investimento alto, né? Que requer muitas vezes financiamento. Até no podcast passado estava aqui o superintendente, né? Do Banco Do do Banco do Nordeste. Nordeste, ele comentou um pouco sobre isso também. A questão dos financiamentos para as safras são importantes, tanto para custeio de safra quanto para investimento. E eu falo de investimento nesse caso porque você ter uma semeadora, se você ter uma colheitadeira, você ter um trator, isso facilita com que você faça os tratos culturais de maneira correta quando precisa. E a gente passa por um momento delicado em Sergipe que tem aumentado, sim, o número principalmente de colhedoras, né, de milho, mas que grande parte da nossa colheita de milho vem maquinário de fora, né? Vem maquinário do Paraná, vem maquinário de Minas Gerais. Então, isso também faz com que o custo aumente, porque imagina deslocar uma máquina do Paraná até Sergipe É para principalmente fazer a colheita. as colheitadeiras, é? Isso, principalmente a colheita. Semeadura quase não, e aplicação também não, mas em relação à colheita, vem muito maquinário de fora também. Então, essa é uma questão que encarece também um pouco o custo de produção e que talvez, claro, a longo prazo se pagaria uma máquina dessa, mas precisa do quê? Planejamento de safra, planejamento de investimento, e isso requer para um profissional que auxilie fazer isso também. A terra, a empresa que você trabalha também com esses maquinários pesados ou outros tipos de insumo? Não. Nós trabalhamos com defensivos agrícolas, né? Sementes, nutrição foliar e nutrição animal. Perfeito. E com relação a essa parte da nutrição da planta, existem áreas aqui que têm mais carência de nutrientes para a planta do que outras áreas? Eu vou perguntar primeiro à professora e você pode complementar. Professora, nessa pesquisa de campo que os seus alunos estão realizando, houve essas diferenças de nutrição para a planta? Tá, vamos lá. De maneira geral, os solos de Sergipe são bem ricos, assim, a gente tem uma boa fertilidade. Qual é o problema, Cleverton? É que quanto mais você retira do solo, mais você vai ter que repor, né? Então, a planta, ela necessita de uma quantidade mínima de nutrientes, macro e micronutrientes, para ser nutrida para ter um bom enchimento de grão, para ter uma boa espiga, para ter uma sanidade boa. O que é que o milho suga da terra? O que é que ele gosta mais? Principalmente nitrogênio. Principalmente nitrogênio, né? Isso, né? Claro, tem os outras variáveis também, O mas potássio e o fósforo continua naquela média tranquila, não é precisa tanto exigente. também. Não, É mais o precisa nitrogênio. mais nitrogênio. E Hum, aí, a adubação, ela tem que ser reposta, né? A adubação do solo, como a gente retira com a planta, ela precisa ser reposta. certo. Então, por isso que
a fertilidade é tão importante de ser feita, né? A adubação correta Isso ser está ligado feita. diretamente ao tamanho da espiga, ao tamanho do fruto? Maísa, você quer... Também, Hum. também. O tamanho da espiga está relacionado à nutrição, né? Mas também às adversidades que aparecem no caminho, sejam elas pragas ou doenças, né? A gente tem observado uma pressão gigante aí de pragas e doenças na nossa região, o que é natural, porque a gente está falando de milho sobre milho, milho sobre milho, milho sobre milho, então a cada ano que se passa vai ter uma pressão maior. Vem aumentando, né? Exatamente. E aí, falando de nutrição, o quanto que é importante fazer análise de solo, né? Porque imagina a gente só retirar, vai chegar uma hora que vai esgotar. E aí? Né? E nem sempre o produtor ele está preocupado com essa análise de solo, então. Nem sempre. Está começando a se dar uma importância maior, pelo menos a cada 2 anos, né, professora? Ser feito análise de solo, calcariar, ver se precisa de calagem ou de uma gessagem para tentar contornar essa questão do balanceamento e fertilidade do solo. Mas eu acho que o agricultor, ele tá bem ligado, assim, ó. A gente precisa pensar que o agricultor, ele sabe o que ele quer. Então, às vezes, também falta informação. Acho que essa é uma Sim. questão importante, né? O agricultor, é claro que ele quer lucrar, é claro que ele quer produzir bem, é claro que ele quer ter uma boa nutrição de planta. Mas essa informação que a gente está falando aqui, que a gente leva para os agricultores, que o profissional leva, é importante também, né? Não é só uma questão deles virem buscar. Porque eles vêm, de alguma forma eles vêm, mas a gente também precisa levar essas informações que são tão ricas para o produtor. Nessas novas pesquisas da área de engenharia agronômica, tem como aumentar a quantidade de grão por espiga? Ou seja, aumentar a produtividade não em área, mas em espiga? Tem como ter uma super espiga, começar a produzir plantas com super espigas? Tem esse tipo de pesquisa já, professor? Eu já li isso em algum lugar. Pode ser ter sido até nas plantações lá do Japão, os parceiros comerciais, aí, os empresários, né, Veja, da sua empresa a onde você cada ano trabalha. que se passa, né, a gente tem vários estudos de melhoramento genético, né, para que as plantas possam expressar o seu maior potencial genético. Mas isso varia muito de região para região. Pode ter um híbrido que vai muito bem lá no Centro-Sul, que não vai tão bem aqui, né? Nós temos visto vários híbridos aqui que se adaptaram muito bem à região do Sergipe e Alagoas, em termos de estabilidade, em termos de produtividade. Então, tem sido trabalhado, sim, com vários estudos para tentar cada vez mais novos materiais genéticos que expressem ainda mais todo o seu potencial produtivo. Em termos de material genético, está bem variado ou existe um grão que sobressai a outros Então, aqui? eu acho que uma questão importante também em relação à super espiga, eu acho que até não é o tamanho da espiga, mas o enchimento de grão. Uhum. Porque o que é que dá peso? É encher grão, né? Ou você pode ter uma espiga com muitos grãos, mas o peso dela não ser tão alto, ou você pode ter uma espiga que tenha um pouco menos de grão e tem um bom enchimento, né? Que a gente fala que pesa mais do que outras, né? Então, essa é uma questão importante que o melhoramento genético ele vem sendo feito para os híbridos no decorrer do tempo. Seus E isso, estudos no campo também estão preocupados nessa linha também? então, a gente não trabalha especificamente com a área de melhoramento genético, mas tem vários Fica, colegas da fica a universidade. ideia aí, viu, professor? Tá bem. Olha, Tem vários colegas da universidade que trabalham tanto com manejo quanto com melhoramento, né? Então, essa é uma questão importante. é coisa que a Embrapa já faz, né? E Há que tantos anos, né? isso, e que as empresas também fazem, né? Então, isso cada vez mais expressivo pensar não só no tamanho do grão, tamanho da espiga, mas também uma questão importante que a Maísa levantou, a sanidade dessa espiga. Né? Então, são questões que estão atreladas porque você pode também ganhar pelo milho em qualidade. Né? Hoje a gente fala que tem muito grão ardido, que é quando o milho fermenta, digamos assim, né? Isso faz com que tenha diminuição do preço da saca, porque o teu milho não é tão bom. Então, Perde qualidade e perde peso. qualidade e peso. Então, isso faz com que a gente possa pensar sempre em várias questões atreladas, e não só, por exemplo, numa super espiga, Perfeito. né? Vamos falar do futuro. É o momento da gente dar uma parada, segurar esses 526 mil hectares de terra plantada com milho, ou é momento de expandir, expandir com sabedoria? O que é que podemos esperar para a safra 2024? Meninas. Veja, é o momento de mais uma vez aí colheu, começar a planejar, entender
o que o produtor quer realmente para o futuro. O que é que eu, como, enquanto produtor, quero para o futuro? Eu quero continuar expandindo, eu quero investir em tecnologia. Então, assim, é momento de realmente se planejar, né, para que quando ocorra essas oscilações aí de preço, o produtor não saia do mercado. Certo? Então, é momento realmente de planejar, acompanhar a produtividade, analisar os seus híbridos, suas produtividades, Olha, né? porque eu já escutei uma conversa assim entre os agricultores, algumas pessoas ligadas ao agro, que só vai ficar no milho quem é profissional da área, quem sabe o que está fazendo. Os aventureiros vão migrar para suas áreas produtivas de origem. Tipo, o pecuarista vai voltar a criar o seu gado, aquele que cria ovelha vai voltar, então ele vai usar o pasto não mais para plantar o milho. Vocês acham que isso pode acontecer justamente por conta dessas oscilações de preços que tivemos agora na última safra? Mas, como já foi comentado, que é uma oscilação normal, é uma variável commodity. Se você olhar o histórico dos últimos 40 anos, nunca foi diferente. É uma cobrinha mesmo, né? Isso. É uma oscilação. Poderemos estar diante de uma oscilação igual a que já tivemos em anos anteriores. Não é momento de se assustar e cair fora do cultivo Exatamente. do milho. Eu não acredito nesse caminho, até porque o gado de corte também é uma commodity, né? A gente observou essa baixa aí, né? Eu acho que é momento, assim, de avaliar todos os números, certo? Tentar fazer uma venda assertiva aí do grão e realmente sentar e ver o que foi feito e onde melhorar. Acho que é momento de realmente continuar aumentando e mantendo a produtividade da área, né? Perfeito. Professora. Eu concordo com a Maísa que agora, a partir de agora, vão colher o milho, colhendo esse milho, tem que começar a planejar a próxima safra. E aí eu acho importante falar em planejamento esse ano já. Porque o planejamento a gente se faz a longo prazo, né? Principalmente o planejamento, quando a gente chama de planejamento estratégico, a gente faz ele a longo prazo. Então você tem que ir observando o mercado, mas você tem que ir observando também o que da minha safra passada deu errado, ou melhor, o que da safra passada eu posso melhorar para a próxima safra. Eu acho que agora é uma questão importante avaliar como foi essa safra 2023 para 2024 ser mais assertivo. E eu falo em assertivo no sentido de acertar realmente no que precisa ser gasto, que eu acho que a principal preocupação do agricultor é eu preciso ter lucratividade, né? Nós vivemos num país capitalista em que a gente vive do lucro. Então, nesse momento é colher, pensar o que analisar os números, então, do custo de produção, de margem, né, que a gente chama de lucro que o agricultor tomara que tenha tido, né? E aí pensar no que é melhor investir, pensando no que você errou, digamos assim, na safra passada. E uma questão importante também, que eu acho que vale a pena ressaltar, é que o milho estava numa baixa bem ruim, assim, de preço, digamos assim, nesses últimos 15 dias, e agora está tendo um leve aumento, o que é muito bom para a gente, porque agora que a gente vai começar a colher, a gente consegue ter um pouco mais de lucratividade. E isso faz com que também a gente pense no seguinte sentido: será que a gente armazena grão? Será que vale a pena comprar, guardar no silo, comprar um silo bolsa ou já vender? Porque a questão da comercialização também é importante para planejar uma safra. Pensando no quê? Será que eu já vou fazer um planejamento pensando naquele mercado ou eu vou esperar uma expectativa de mercado melhor? Então, a questão que você pode produzir muito bem, ter um custo muito bom, mas na hora de comercializar, comercializar de maneira errada. De maneira errada, dizendo assim, não esperar o melhor momento, ou não ter como esperar o melhor momento, que tem muitos produtores que têm que vender para pagar o financiamento, digamos assim, né? Então, planejar também não só a produção, mas como a comercialização é importante. E para isso também é importante ficar sempre antenado nas notícias, escutar informações, podcasts e assim por diante. Então, a perspectiva de futuro é excelente. Eu acredito que o próxima safra vai ser melhor que essa safra. Essa é a prospecção de mercado que a gente tem. Para quem quer entrar no mercado, é um momento interessante, buscando a tecnologia adequada, a orientação técnica adequada, Maísa. Veja, eu acho que é o melhor momento, né? Porque a gente, principalmente Sergipe, Bahia e Alagoas, ele entra no mercado num momento de recuperação, né? Então, onde as coisas já estão melhores, já tem aquela questão dos defensivos terem tido uma queda, a estabilidade dos preços das sacas
começarem a retornar, então talvez seja realmente o melhor momento. Você, nesse estudo, professora, sabe por hectare quanto de lucro o agricultor está tendo? Vocês conseguem visualizar isso? É por Bom, hectare, a cada 5 hectares você consegue colher em reais, tantos mil reais. olha só. Esses são dados interessantes. Se você tiver, tem muita gente agora que quer saber. Sim. Então, dessa próxima safra, o que que eu tenho de dados seguros que acho que é isso que a gente Isso, tem que conversar importante. agora? Que a gente passaria, então, a produzir 99 sacas por hectare aqui em Sergipe. O que é uma produtividade bem boa, tá? É, essa é a prospecção, tá? Ano passado foi 87 e a gente veio do ano anterior ainda que foi 84, média. Mas a gente sabe que tem produtores que estão tirando 140 sacas por hectare. Glória a Deus. Mas tem produtores que estão tirando menos para que esteja, para que fique Na nessa média. média aí. Então, acho que uma questão importante que a gente tem que sempre ressaltar é o mercado tende a aquecer, porque nesse momento ele está mais frio, digamos assim, né? Tendo um leve aumento nesses próximos 15 dias aí, que a gente acredita que isso aconteça. E aí, para a próxima safra, é para aquecer realmente, porque a safra agora não foi tão boa em termos de lucratividade, então a próxima safra, a prospecção é que seja muito boa. Com relação às pragas, a gente não chegou a falar as doenças, as pragas, o que é que tem mais acometido nesse aspecto aqui em Sergipe, Maísa? Veja, em termos de doença, a gente tem tido uma pressão gigante de fungos, né? Diplódia, um pouco de fusário, e aí o diplódia, inclusive, causa o grão ardido. E Uhum, em termos de praga, eu retorno lá àquela conversa que é milho sobre milho, milho sobre milho. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, a gente tem tido milho tiguera, uhum. né? O milho tiguera ali é um banco de propagação de pragas. E aí eu chamo a atenção, a gente já tem observado a cigarrinha. Cigarrinha era uma praga que não era vista aqui na E esse nossa ano veio região, muito, e né? esse ano veio forte, né? Em outras regiões maiores no Brasil já é uma principal praga, inclusive, de realmente detonar uma lavoura, digamos assim, Centro-sul é muito forte. porque ela transmite o complexo do enfesamento e que depois de acometido na planta não tem mais o que resolver, não tem mais o que aplicar, não tem mais o que fazer. E, além disso, também a gente tem tido uma pressão gigante de lagartas do cartucho, né? Hoje nós trabalhamos com a tecnologia mais nova, a biotecnologia mais nova do mercado, que é a VT Pro 4, ela tem uma tripla resistência, né? Mas ainda assim a gente precisa continuar acompanhando e eu chamo a atenção para o produtor mais uma vez para continuar de olhos atentos, né? E aí eu chamo a atenção, por exemplo, o pulgão do milho Uhum, nunca foi uma praga que causava dano econômico, uhum. Agora é. certo? Então hoje ela já é realidade, já tem causado dano econômico. Eu já vi áreas, inclusive, que teve algumas espigas, alguns grãos que não polinizaram por causa da pressão gigante do pulgão. Então chama atenção aí para que o produtor continue acompanhando, continue observando com olhares atentos, né, essas questões. E assim, viu uma lagarta, gente, não espere para 2, 3 dias, não. Já entra com tratamento, certo? Porque, inclusive, isso é um dos desafios, até para que as tecnologias se mantenham no mercado, né? A gente tá. E essa é uma questão importante, porque por que que acontece esse aumento de pragas? Porque exatamente o que a Maísa falou, é milho com milho, milho com milho. Essa é uma questão negativa, digamos assim, da expansão do milho, porque como a gente tira milho, bota milho, tira milho, bota milho, tira milho, bota milho, acaba que as pragas elas têm resistência. Então você aplica algum produto, você lança uma tecnologia, daqui a pouco ela não adianta mais. Então, essa é uma questão ambiental que, de certa forma, acontece com todas as commodities agrícolas. Isso é um processo que, queira ou não queira, se tornou natural, mas que a gente precisa tomar muito cuidado. E para isso, a gente tem algumas técnicas, não só de produtos, mas de manejo, como, por exemplo, deixar áreas de refúgio, que são pouquíssimas produtores que fazem área de refúgio, que é o quê? Aquela área onde realmente a praga pode atacar, que está reservada para eles. Então, isso vem diminuindo, essas áreas de refúgio vêm diminuindo, e isso também faz com que aumente ainda mais as pragas. Essa área de refúgio é com o próprio milho plantado ou uma outra cultura? Não, com o próprio milho mesmo.
o próprio milho que é plantado e deixado como área de refúgio, onde você não faz aplicação, você não cuida daquela planta para colheita, digamos A assim. praga inteligente como ela é, olha, lá não tem veneno não, vamos para lá. É, Aí fica exatamente. por ali, Perfeito. Geralmente, o indicado seriam 10% da área total. Total de E refúgio. essa área de refúgio ela tem que estar nas bordaduras, né, da área total, Exatamente. porque aí evita, inclusive, que outras pragas de De vizinhos vizinhos entrem na tua lavoura. acometem na sua lavoura. E tem uma questão importante, como transita também muito maquinário agrícola, você tendo área de refúgio ao redor faz com que você proteja uma praga que não tem na tua área de entrar. Então, essa é uma técnica de manejo que sim, você deixa de ganhar 10% da tua área, mas em relação. Pensando a longo prazo, né, até para as tecnologias durarem mais tempo, Exato. é uma saída inteligente, tem digamos alguns assim. agricultores aqui em Sergipe que continuam com essa área. Sim. Já vi, sim, algumas Tem alguns áreas. agricultores que fazem área de refúgio. Tem diminuído, eu confesso que eu tenho visto O pessoal quer produzir mais, né? uma diminuição. E aí tem uma questão importante também, que às vezes o que que eles, o que que se faz? Não deixa 10%, deixa 5%, mas deixa um pouco de área de refúgio, já é importante, né? O Perfeito. recomendado é 10, mas Já temos aí quase uma hora, não é isso? Gente, olha, estamos chegando aqui já ao final de mais esse debate que a gente falou aqui sobre produção de milho, como muita gente está acompanhando aí. Estamos falando de uma commodity no mercado internacional, na Bolsa de Valores de Nova York. O milho é muito importante. Então, o cenário econômico não está dos melhores, mas, como falou aqui a Maísa, que é de uma empresa de tecnologia agrícola, tivemos aqui com a Maísa Menezes, gerente comercial da Terra Tecnologia Agrícola. Acertei agora o nome. Acertou. Da filial Simão Dias. Pois é uma empresa agora com tecnologia japonesa, chegando os empresários japoneses investindo pesado nessa empresa. Eu já gosto do Japão, quem não gosta, né? Da tecnologia japonesa, então eles vão trazer toda a expertise e vocês vão estar também lá na Expo Ringo também, vão estar lá Sim, apresentando. vamos fazer de tudo para estar presente. Já temos em diálogo aí com o setor de marketing, juntamente com o Eduardo. Joia, joia, que bom, serão sempre muito bem-vindos. A gente quer transformar aquilo no shopping do agronegócio. Ali mesmo, o agricultor, lá na Expo Ringo, vai ter bancos à disposição com linhas de financiamento diferenciados. A gente conversou aqui, inclusive, com o superintendente do Banco do Nordeste no debate passado, garantindo isso, que você vai ter lá uma linha de crédito estratégica para você que precisa comprar o que precisar. E que agora é interessante, né? Afastando o homem do campo dos perigos das doenças causadas, né? A intoxicação, né? Com os defensivos agrícolas. Você coloca o drone para pulverizar aquela plantação. É muito legal essa tecnologia que chega. reduzir custo também. Isso, até, exato. Reduzir custo, Porque tanto toda com. vez que entra com maquinário, 3% e mais ou menos de média de perda com maquinário agrícola, né? Pois Então, é. E me parece que economiza a questão do defensivo agrícola que é utilizado, o drone, e ele é muito calculista nesse aspecto. Ele não joga nem a mais nem a menos, ele joga na medida que a planta necessita realmente. Então, até nisso é interessante. E é baratinho, não é preço nem. É menos que uma caminhonete, gente. O preço de um drone é R$ 200.000. Então, pelo amor de Deus, né? Dá para chegar lá no banco na hora lá no Expo Ringo e comprar o drone e sair pulverizando não só a sua plantação, né? Porque o interessante hoje na agricultura, você não compra os maquinários, os equipamentos só para você. Você pode alugar, você pode contribuir também para que as outras áreas, os seus vizinhos, possam aproveitar do seu maquinário de forma alugada. Tem muita gente comprando aí a famosa colheitadeira de R$ 1,5 milhão. Oh, 1,5 milhão. Gente, isso aí eles tiram numa safra. É, não só para a sua safra, mas a safra dos vizinhos. Então, tá vendendo muito. Vai ter muita colheitadeira lá, viu? Pessoal aí de todas as empresas, eu não quero citar o nome de uma, porque senão vou esquecer de outras, né? Mas as que eu me lembro aqui, tem uma grande empresa lá da New Holland, lá de Itabaiana, tem a Mardiza Agro aqui em Nossa Senhora do Socorro, estarão presentes. Temos também a New Holland, que tem uma New Holland aqui na BR-101, aqui perto de Nossa Senhora do Socorro também, né? São duas, né? Estarão lá presentes também, então vocês vão ter vários equipamentos agrícolas à disposição. Professora, para o nosso encerramento, o que é que a senhora nos reserva? muito bem, eu quero agradecer então o convite do Eduardo aí, agradecer esse porrinho, né? O nome do Eduardo, agradecer por estar aqui com a Maísa, é sempre um prazer, né? Maísa, aluna da UFES, né? A gente está com
várias parcerias de trabalho também, Gedrufes e Terra, né? Então, acho que é uma grande parceira. Agradecer você também, Cleverton, pela generosidade aí na entrevista, né? E ficar à disposição, dizer que a universidade é para todos e é de Lembrei, todos. lembrei de uma coisa, professora. Diga. Todos esses dados que a professora passou aqui estão mais mastigados e de fácil entendimento lá no Instagram da Exporringo. A gente está jogando sempre, os alunos, né, ali que estão Isso, a gente aparecendo, fez uma parceria aí com os nossos dados de pesquisa que a gente comentou aqui um pouco. Os assistam. nossos alunos estão fazendo alguns vídeos Uhum. explicando rapidamente o vídeo de 1 minuto e pouquinho, que vocês podem acessar lá. Toda quarta-feira está saindo um videozinho com a explicação. É E principalmente sobre produção de milho ali, isso, né? vão ser 4 sobre produção de milho e 2 sobre pecuária também. Olha aí, gente. É, Então fique atento ao Instagram da Exporringo, que sempre vai isso. trazer atualizações desse mundo agro com essa parceria valiosíssima com a Universidade Federal de Sergipe. Professora, Perfeito. eu vou até registrar aqui, né? Conversamos com a professora Ana Paula Chervinsky Vikovki. Viu, Voc? É Errei pelo- difícil mesmo, não tem problema. Professora, qual é a origem do seu nome? O Chervinsky é polonês e o Wilvock é alemão. Que coisa linda, né? É diferente, né? Mas eu Então, quero agradecer muito e também quero agradecer aqui em nome do GEDRUFES, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento Rural. Deixar meu agradecimento principalmente aos alunos, né, que estão junto comigo aí fazendo a produção desse conhecimento, mas sua levando aluna a Maísa também? extensão. Maísa foi. Orgulho, né, Essa professora? é, inclusive, É. do grupo de Exato, do estudos. grupo. Orgulho, né, professora? Com Ter um aluno certeza. assim, já gerente de uma empresa E multinacional. tenho certeza que os Legal isso. nossos alunos eles saem cada vez mais capacitados, então quero agradecer em especial, como eu já falei no começo aqui, né, mas quero reiterar ao Jackson, ao Felipe e ao David, que estão à frente aí dessa produção São os de alunos, né? conhecimento de milho. Exatamente, são os alunos lá da Uhum. engenharia agronômica. E com Serão certeza excelentes profissionais, não tenho não dúvida. tenho, já são, não tenho dúvida disso. Uhum. E os demais membros do grupo também, que a gente tem várias outras pesquisas aí com pecuária, com alimentação, então a gente segue aí sempre aberto a esse diálogo que é tão importante, a universidade, empresas, né, e a sociedade civil como um todo. Perfeito, perfeito. O agradecimento que a professora fez aqui ao Eduardo é o nosso gerente. É aquele que está em busca de todas as parcerias para que a Expo Ringo possa acontecer. Então, um abraço para você, Eduardo, meu colega de trabalho. Ele que anda sempre com aquele chapéu, né, bem Marca característico, registrada do né, aquele Eduardo. chapéu de cowboy. Acho que é um chapéu de cowboy ali, né? É a marca registrada do Eduardo, anda sempre de bota, fivelona, aquela fivela imensa assim. Eu quero andar que nem ele um dia, né? Gente, muito obrigado, viu, pela Obrigada presença de também. vocês. Um abraço, gente. E Um até a próxima. E abraço. obrigado também a essa parceria com a Agrobatida, que está sempre com você nos melhores momentos e nos momentos difíceis do agronegócio. Um abraço.